Senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta nessa casa que nos acolhe há tantos anos. Estávamos com saudade. Revê-los, poder estar aqui bebendo dessa fonte maravilhosa, esse manancial espiritual de alta envergadura, de profundidade, que mexe com a gente. Eu tenho um hábito, e o pessoal aqui já me conhece, embora fiquei muito tempo sem vir aqui, eu tenho que repetir. Toda reunião é a primeira. Eu me recordo quando em 1987 eu subi essas escadas. É inesquecível. Trôpego, enfermo, carente, necessitado, doente. E ouvi um chamado que brotava da minha alma. Não entendia direito o que significava. Hoje, eu não só sei como passou a ser um princípio da minha vida. As doces palavras de Jesus, conforme a descrição do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, quando ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quantas vezes ele nos chamou? Interessante porque nós damos atenção a muitos chamados do mundo. E pouquíssimas vezes abrimos a acústica da alma para ouvir esse convite especial que nos visita, revisita, geralmente chega nos momentos mais aflitivos. Pois quando estamos bem, prazerosos, curtidores, envolvidos com as rotinas do mundo, com as obrigações no campo social, material, poucas vezes nós nos recordamos que somos espíritos e que estamos vivendo uma experiência humana, reencarnados na Terra. Pois geralmente pensamos que somos eternos humanos com esse corpo e não temos que prestar contas a nada. Pois no mundo campeia doutrinas estranhas como o niilismo, a doutrina do nada, forças contrárias que nos revisitam para que a gente continue descolado de si mesmo. O problema está aí. A gente esquece de cultivar a alma. Sabem que a palavra cultura, ela nasceu na Grécia, lá nos períodos pré-socráticos, o povo envolvido com a agricultura, e cultivo do solo, do alimento. E filosoficamente, cultura é cultivar o espírito. Olha, veja bem, cultivar o espírito. Não se sabe mais disso no mundo ocidental. O que acontece? Descolados de nós mesmos, sem viver com legitimidade o que o espírito necessita, que vem da sua essência, nós vamos criando as personalidades que são dominadoras, que se ajustam aos contextos da convivência, da relação, da sociedade,
nos adaptamos à cultura, aos ritos, às tradições, às religiões. E somos, inclusive, educados, por assim dizer, até procurar o espírito fora do espírito. Procurar Deus em tantos lugares e aonde deveríamos procurar, não procuramos. Dentro de si mesmo. Ele está em toda parte, é certo. Mas só ter essa informação não ajuda. Não tem promovido mudanças. Porque nós esperamos que ele faça alguma coisa, que ele intervenha, que ele premie, ou que ele castigue. Aquele Deus que milenarmente nós fomos sendo chamados para adorar como um ser que está em algum lugar que eu não consigo acessar. Me falam, e eu sinto que falam verdades, mas não me convencem, porque eu estou caminhando em busca da verdade, verdade que possa ser constatada, que eu possa criticar, que eu não tenha medo de mergulhar para descobrir o que está por trás, até onde eu posso chegar, até onde eu cheguei, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, afinal de contas. Qual a finalidade da vida? Me matriculo em diversas escolas, filosofias. Quantos de vocês, nesta existência, já podem ter vivido várias experiências em várias religiões diferentes? E hoje estamos aqui. Por que não nos ajustamos em nenhuma delas? Porque ainda não fui convencido para obter forças e recursos para que a minha vida seja melhor. Para que eu tenha condições de deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Para que eu tenha força suficiente para não ser apenas alguém que estou reagindo aos impactos, pois assim vivemos. E proagir de sorte a transformar o que chega para mim em uma possibilidade de crescimento, de evolução, que me tira da reclamação, da rebeldia ou da indiferença, desse movimento egóico que nós fomos como que aformoseando dentro da nossa intimidade. E veja o que eu vou dizer. Em muitas existências, porque não é só de aqui, não é só do agora. Quando a minha amiga Penha, misericordiosa, bondosa, me convidou para vir, eu falei assim: Penha, já não sei mais fazer palestra porque me impediram. Fui trancado em casa. Será que eu dou conta? Aí eu perguntei: qual que é o tema? Eu falei assim: Penha, estou dentro. Conta comigo. Estamos juntos, como dizem os meninos. Por quê? Porque nós precisamos de discutir esse assunto com tranquilidade, mas ao mesmo tempo abrindo o coração para encontrar possibilidades para resolver dramas. Não que estejamos doentes, embora doenças existem, reveladas ou não, as mais variadas possíveis, físicas ou psicológicas, morais e espirituais. Nós precisamos de enfrentar isso, mas eu preciso de informações. Eu preciso de elemento, porque o que as experiências espíritas estão nos mostrando? Elas estão nos demonstrando para todos nós, com muitas evidências, que nós estamos usando um corpo,
Esse corpo não é eterno. O Espiritismo nos fala ainda que nós temos outros corpos, não é só esse. Então existe um corpo material, existe um corpo espiritual. Vejam bem. E vejam agora o que eu vou dizer. A matriz de todas as doenças está no espírito. A essência espiritual ficou doente. E isso repercute nos corpos, no perispírito, no seu corpo físico. E descobrimos mais, que a ciência humana é paliativa. Porque ela ainda não conseguiu chegar no tratamento do espírito. Ela é maravilhosa, precisamos dela. É o que temos, no estágio evolutivo que nos encontramos. Eu vou brincar com os amigos. Há de chegar um tempo que eu não vou ter que tomar mais injeção, porque é um negócio que dói. Vocês já assistiram Jornada nas Estrelas? Eu sou antigo. Eu sou da época do capitão James T. Kirk, do Dr. McCoy, Spock, Tenente Uhura. Esse pessoal, ele não. Aquele garoto ali nem sabe do que eu estou falando. Jurassic Park. Aí tinha uma injeçãozinha, quer dizer, eles aplicavam de longe. Eu falei assim, é essa que eu quero. Mas observe como nós estamos distantes. Estou brincando para dizer que é o que nós temos. Que mesmo nos estágios mais avançados da neurociência e etc., do próprio esquadrinhamento da ciência que estuda a psique, avançamos muito, mas em todos os setores é paliativo os efeitos, porque trata dos corpos. E vejam que não conseguiu se chegar no perispírito. Dr. Bezerra de Menezes, no século XIX, escreveu um texto, ele era médico, cirurgião. Ele escreve um texto que diz assim, no dia que a ciência estudar e tratar o corpo espiritual, a maioria das doenças vão desaparecer. Pessoal, século XIX. E até hoje não lidamos com o perispírito de uma forma científica, na ciência humana. Pois bem, então vejam como o assunto é complexo, porque nós temos que caminhar para um território para tratar as doenças sobre um ponto de vista, vou usar um termo muito em voga no meio espiritualista, e entrando para a ciência agora, de uma forma holística. Tratar de uma forma completa, a definir que temos que tratar do corpo físico, do corpo espiritual e tratar do espírito. Para chegar, portanto, lá na causa. A causa é que gera os efeitos. Ok, já ouvi falar, Carlos Alberto. Então tá bom. Que bom que você já ouviu dizer isso. Nós estamos tentando estudar e não é fácil. O Espiritismo tem o objetivo de estudar essas terapêuticas do mundo? Não. O Espiritismo veio disputar espaço com a ciência tradicional? Não. O Espiritismo não é uma ciência? É. Que tem a sua fundamentação. O objetivo do Espírito é estudar o Espírito, não é estudar a matéria. Compreenderam o que eu quero dizer? Portanto, quando nós ouvimos dos Espíritos o diálogo, que no dia em que a ciência evoluir, caminhando de braços dados com a religião, o mundo será diferente. Aí nós, espiritistas, empolgamos. Ah, que bom, porque a gente já lida com a religião, a gente fala que o espiritismo é ciência, falamos que é filosofia, nós estamos muito bem. Não é assim.
O Espiritismo tem uma teoria própria. Qual é? Primeiro, a comunicação com o mundo espiritual, que a Janaína também disse aqui no início. Falou de reuniões mediúnicas. A Janaína trouxe a Sheila aqui para o nosso ambiente, vocês sentiram, mas Sheila? São os poetas, né? Esses médiuns delicados conseguem nos dar um passaporte. Então o Espiritismo diz assim para todos que viemos aqui: aqui se transforma num hospital. Então venham aqueles que estão lá na porta, porque o Espiritismo não vai na sua casa dizer, hoje tem reunião. Sabe por quê? Porque existe uma questão chamada respeito. Cada um tem o seu time. Cada um faz escolhas de acordo com as suas próprias necessidades. E geralmente nós procuramos cuidar da alma no atual estágio evolutivo quando estamos em frangalhos. Não é que aqui a turma fica torcendo para isso, não. Mas é uma questão de um amor que dialoga com os projetos incondicionais. Significa o quê? O amor pleno, puro, nobre, justo, o amor espiritual, ele não impõe condições para amar. Ele é o amor. Ele é um fulcro que irradia, sem exigir qualquer tipo de admiração, sem impor qualquer condição. Compreenderam? Então Jesus diz assim no Evangelho, que o médico vem para os doentes, certo? O médico não vem para quem não precisa do médico, não é assim? Então Jesus, como aquele irmão maior, o professor por excelência, não se esqueçam, o único título que Jesus avocou para ele foi o de mestre. Nem a adjetivação de bom ele aceitou. Ele disse, no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13, vós me chamais mestre? Eu sou apaixonado com esse versículo. E dizeis bem, porque eu sou mestre, educador. Então ele vem ao mundo para nos oferecer um modelo, um grande projeto de educação espiritual. Porque não basta você ter a informação, porque ela não te cura. Não adianta você apenas saber que está doente. Você precisa de se envolver em procedimentos para tratar a doença. E sozinho não conseguimos. Precisamos dos especialistas, não é verdade? Dos homens que se prepararam em nível da ciência para nos ajudar. Mas a cura real e definitiva está sobre a responsabilidade do enfermo e não do médico. Compreendam bem. Eu estou falando da cura definitiva. Antes de você dizer, mas foi o doutor. Ok, o doutor é bonzinho. O doutor fala coisas extraordinárias. Mas se o paciente não se movimentar para fazer o que o doutor propõe, não dá liga. Você toma o remédio? Você não vai tomar o remédio? Por que você não tomou o remédio? O remédio não é importante? Até quando tu vai ter que tomar o remédio? Talvez a vida toda. Por quê? Porque aconteceu algo importante que gerou uma disfunção, uma anomalia, uma doença, e essa doença tem que ser tratada sempre. Mas você não pode deixar de estudar o assunto e perceber e conceber que não é você que é doente. Nós podemos estar doente. E geralmente
os corpos estão doentes. Porque a essência espiritual é pura, ela não fica enferma. Agora eu vou explicar uma coisa importante. Jesus é o terapeuta, é o professor. É o professor que ensina que é necessário o recurso, que o procedimento é fundamental. E ele dá aí agora uma nova dica. Vocês se recordam quando Jesus fala sobre a fé? Estão lembrados? Carlos Alberto, você podia explicar melhor o que é fé. Porque eu achava que fé... Não, então tá. Então vamos com calma. Eu vou trazer para vocês uma reflexão espírita, pode ser? Porque eu tenho que vender o meu peixe, não é? Eu não sou espírita. Então qual que é a concepção espírita da fé? Vou resumir. Há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta a Montanha, um tratado filosófico, doutrinário maravilhoso, que a gente lê achando que é só mensagem espiritual, não estuda. Filosoficamente, o texto diz que a fé é a mãe de todas as virtudes que nos levam a Deus. Essa frase é espetacular. Espera aí, fé? Pô, eu achei que fé tinha a ver com religião. Fé não vem da raiz da fidelidade? Não é ser fiel a Deus? Ah, não, ter fé na igreja, fé no pastor, fé nos médiuns. Aí agora eu vou brincar com vocês. Eu gosto muito de uma música popular que diz assim: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Quem cantou essa música? A Vânia sabe. Você sabe também? É o Raulzito, o baiano. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Então a fé tem a ver com tentativa, com crença, com valores, com movimento? Gente, prestem atenção, fé é um sentimento, é uma virtude básica que está na essência de todos os seres. A fé é um misto de fidelidade virtuosa ao amor, como também é um movimento que opera para fazer com que as virtudes aconteçam. Por isso é que os espíritos dizem que a fé é mãe de todas as virtudes que nos levam a Deus. Está confuso, Carlos Alberto? Não, calma. Eu estou chegando onde que eu queria. Porque vejam bem, Jesus não é o professor? Nós não estamos dizendo que ele falou, confirma aí, hein, porque de repente muito fake news por aí, pode ser que falsos profetas, não é assim? Não, podem confiar, mas pesquise, nunca diga amém. Mestre, professor, filósofo, então ele tem uma escola. Que escola é essa? A escola do amor, a escola da filosofia do bem viver. A escola que ele, inclusive, diz que quando nós estivermos frágeis, para que a gente opere, portanto, com fé, com virtude. Por quê? Trabalhando esta semente que ele compara como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, nós podemos transportar os montes. Ai. Dá até para arrumar emprego, um casamento, dá para mudar a economia, se tiver fé. Não é dessa fé que o Espiritismo vem trazer Jesus para a gente, para perto da gente. É a fé que é a manifestação das virtudes que partem da sua essência. Porque você tem todas as virtudes em potencial na sua intimidade. Compreendam bem. Lembra quando Jesus também disse que quando a gente for orar, que era para entrar dentro do templo íntimo, conversar em segredo com o Pai? Por que de novo ele vem nos chamar para entrar para dentro? Porque o potencial está aqui, não está lá fora. Nós ficamos doentes quando o nosso ego, que é o nosso lado sombra, que foi desenvolvido por nós também. Egoísmo, orgulho. O ego, essa sombra, ela
passa a governar a nossa intimidade, impedindo que a essência espiritual se manifeste. Então eu quero dizer para vocês filosoficamente o seguinte, que as raízes de todos os males, em Espiritismo escutamos, que é o egoísmo, não é? A chaga da humanidade não é o egoísmo? Portanto, todas as nossas doenças são geradas pelo impedimento para que a luz se faça. Somos nós é que atrapalhamos. Somos nós é que adiamos. Somos nós é que rebelamos. Somos nós que sofisticamos, criando dificuldades, vejam bem, para a própria felicidade que nós almejamos. Quer um exemplo prático? O amor é a virtude por excelência. A caridade, a fé, são expressões legítimas da alma. Quando no reino nominal, pensamento contínuo, livre-arbítrio, escolha, nós como que saímos um pouco do reino animal. Os animais se movimentam dentro de leis fisiológicas. O prazer, não é? A perpetuação, tudo tem a ver com o animal. Só que o animal não tem ainda desenvolvido o senso moral, ele não tem racionalidade, ele não tem condição de discernir o que é o bem e o que é o mal. Ele faz por instinto, por impulso. Quando nós estamos reencarnados, nós lidamos com essas forças também, as forças fisiológicas, como lidamos também com as forças do mundo, as leis divinas, da gravidade, da eletricidade, do clima, não são leis físicas, são leis de Deus. A lei que faz com que o nosso corpo funcione é uma lei divina, e nós lidamos com ela. E lidar com essas forças do corpo, com essa bomba do coração que está pulsando vida, com as nossas reações de frio, calor, fome, observem bem, são injunções que nos auxiliam a pensar e administrar o que nos foi concedido por honra. Nós herdamos de Deus essa possibilidade. Só que não é apenas com estas forças que lidamos. Repetindo, as leis físicas, as leis fisiológicas. Nós também lidamos com as leis morais. Quando o homem é infeliz? É quando ele não pratica a lei moral. Aonde está registrada essa lei moral? Pesquisem aí, anotem, questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está esculpida na consciência. Então veja bem, então agora eu estou começando a entender. Pois é, eu disse para você que é fácil. O código de leis, ou seja, o código moral da vida, você não recebe do seu pai, da sua tradição. Código moral não é regional, não é nacional, não é planetário. Código moral, você tem em germe dentro de você. E as virtudes é uma maneira de fazer com que esse código moral aconteça. Recordam de Jesus dizendo, brilhe a vossa luz. Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Vejam as equações do Evangelho. A gente tem que costurar para entender a lógica. Isso aqui não é uma narrativa. É apenas uma costura para a gente entender que cada versículo ele traz para nós um arsenal de informações. E quando nós interessamos em apenas entender isso ao nível intelectual, você pode até encontrar um sentido, mas termina a reunião, isso se esvai. Se você não fizer com que esta reflexão,
essa meditação seja transformada em experiência, ou seja, vivenciada. Porque quando vivemos, nós vamos trabalhar os sentimentos. E os sentimentos é que nos fazem crescer. Então o intelecto, a razão, elabora. Mas o que dá impulso, o que dá qualidade à sua vida não é o que você sabe, é o que você sente e o que você faz. Inclusive porque você vai se conhecer fazendo. Agora vai dar nó. Dá não. Você não se conhece. Nenhum de nós nos conhecemos com profundidade. Nós constatamos o que fazemos. A gente elabora. Você pensa. Mas só o pensamento não garante que esse é o seu eu profundo. Entenda o que eu estou dizendo. Vocês já observaram que muitas vezes nos pegamos fazendo algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu faria isso? Por que você fez? Qual o impulso que te levou a isso? Então, quando Sócrates, lá naquele período maravilhoso, indicou um caminho que Jesus respalda, dizendo, um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te, conheça a ti mesmo. Então, em filosofia, aprendemos que quem conhece a si mesmo, conhece os deuses e conhece as estrelas, conhece o universo. Porque conhecer a si mesmo, nós vamos encontrar tudo que nós precisamos para dominar o que não é bom, para potencializar, para dinamizar aquilo que já é bom, que eu já constato que é bom, encontrando forças para superar esta faceta sombra que está dentro da gente, que nos está nos levando cada vez mais a doenças, a dificuldades. Por isso que nós vamos verificando que a tecnologia, os avanços no sentido material, materialista do mundo, estamos alcançando fases talvez inimagináveis para daqui, se você for avaliar, há 50 anos atrás. Mas quanto mais o tempo passa, as doenças mentais cada vez mais agravadas. O índice de suicídio, que essa imprensa que não conta, não revela, cada vez maior no mundo inteiro. E a drogadição? E a corrupção? E as dificuldades? E as famílias esfaceladas? Os jovens nos procuram dizendo, acho que no tempo de vocês, quando vocês namoravam, a coisa era mais romântica, não era? Porque hoje a gente tem que marcar talvez na internet para encontrar, ficar, fazer algumas coisas e tchau. Os jovens clamando por romantismo que nós estamos vendo indo para o ralo. Eu vi um sacerdote católico numa missa dizendo uma coisa que foi espetacular. Ele falando para os fiéis da igreja, que vivemos num mundo que ou somos filtro ou somos ralos. Eu achei fantástico. Porque o filtro é para purificar, para você selecionar e trazer para o seu coração o que faz bem. O ralo é para engolir tudo, todas as sujidades, contaminações. Então, se nós estamos chegando no momento, vejam, agora vai ficar bom, vai ficar tenso, que estamos identificando que existem problemas, que talvez ontem eu não percebia. Agora minha alma está gritando, existe um vazio. Eu estou perdido, as coisas não têm sentido. Interessante, um outro companheiro me disse, engraçado, parece que eu estou vivendo um tempo que eu coloquei um óculos, antes eu não enxergava, agora eu estou vendo coisas que eu não via. Aí eu pensei comigo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que nós estamos precisando com Jesus? Ai meu Deus, vou perder o emprego. Tenha, não me convida mais. Você está precisando que Jesus te cure? Nós viemos aqui para que Jesus pudesse nos curar? Com certeza, né? E Ele vai te curar. Não foi Ele que falou? Vinde a mim? Mas daqui a pouco Ele vai dizer para você assim, mas olha para mim, eu sou mestre. Ele vai virar para você e falar assim, olha, eu carreguei uma cruz.
Eu não carreguei essa cruz por sua causa, porque você tem a sua cruz. Eu carreguei a cruz para que a humanidade pudesse entender que se nós não abraçarmos os nossos compromissos, se nós não estabelecermos uma sintonia com as forças divinas, e por isso a verticalidade, se nós não entendermos que temos que abraçar o mundo no plano da virtude, não é abraçar o mundo para comprar, para gastar, que faça parte, mas abraçar virtude, amor, alto amor. Você se ama? Quer só amar o outro? Você tem que se amar. Você tem que aprender a virtude do autoacolhimento. Você precisa de identificar e se aceitar. Se você não se enamorar de você mesmo, vai ficar até quando exigindo que o marido diga que você está linda? Ah, que penha, tem hora que eu escorrego. Até quando que eu vou esperar que a minha esposa, que o meu filho... Até quando que a minha felicidade vai estar na mão do terceiro, no político? Até quando que a solução estará no centro espírita? Em reuniões mediúnicas que os espíritos vão chegar aqui e falar assim, oh, meu filho, tenha bom ânimo, tenha calma. E eles fazem isso porque eles sabem que a gente precisa do papai e da mamãe. Eles sabem que a gente precisa de carinho. E carinho é virtude. Virtude esquecida dessa sociedade materialista, que só pensa no hedonismo, no prazer. E repito, por isso estamos indo à bancarrota. E se nós não tivermos a coragem de oferecer virtude para o mundo, e não esperar que as coisas aconteçam, nós vamos continuar admirados de ver o Chico Xavier fazendo o que fez, da Irmã Dulce, do Mahatma Gandhi, aí a gente cita essa turma toda, e nós continuamos doentes. Continuamos frágeis, continuamos rebeldes, reclamando do clima, do trânsito, reclamando da falta de dinheiro, reclamando da doença, reclamando da desencarnação. A gente reclama de tudo. Significa que o nosso ego está sendo incomodado e a gente não administra-o como deveria. Todas as vezes que você se sentir incomodado, avalie se esse incômodo é legítimo ou é o seu ego, que não quer aproveitar uma experiência e fazer dela um aprendizado. Eu disse o que o Espiritismo ensina. Nós lidamos com as forças, com as leis do mundo físicas, com as leis fisiológicas e também com as leis morais. As leis morais se manifestam pela nossa consciência. Nós já começamos a saber o que devemos fazer para mudar. Só que muitas pessoas, a maioria delas não sabe como fazer, então precisam de terapias. A maioria das terapias do mundo são paliativas, com todo respeito. São paliativas. Raros setores levam o paciente para o encontro consigo mesmo. Eu dei apenas a dica. Agora temos um caminho a percorrer. Conheça a ti mesmo, porque a razão do sofrimento, afirma a doutrina espírita, está na proporção da nossa ignorância. Se eu não sei, afirma Paulo, o que eu faço é lei. Como eu não sei, escovei dente errado a vida inteira. Revelei aqui no grupo cheio. Eu não sabia. Meu Deus, que vergonha, eu fazia errado. Não, não tem que ter vergonha. Não tem culpa. Você não tem que sentir medo. Você sente medo por conta disso tudo aí fora? Significa que nós estamos sem base. Significa que a minha fé não conduz virtude. A virtude da coragem, a virtude da resiliência, a virtude do sacrifício, a virtude da entrega, a virtude do perdão. Recebi hoje, para finalizar, um pedido de um conselho de um companheiro que está encarcerado, cumprindo os últimos anos de pena. É um brasileiro que está nos Estados Unidos. Ele cometeu um delito e lá não tem essa turma que liberta.
Porque aqui o campeonato é de quem se livra mais fácil e rápido. Ele mandou um recado pedindo para a mãe uma orientação. Como passar os últimos instantes na cadeia sem a ansiedade que está destruindo ele? Porque ele está vendo que o tempo está acabando, mas ele não vê a hora de sair. Ele me pediu um conselho. Eu pedi para a mãe dele, dê uma rosa. Peça que ele cultive essa rosa. Uma rosa? É. Peça que ele coloque numa jarra e cultive essa rosa. Com todo carinho. Vibrando para que essa rosa continue enfeitando, quanto possível, a sua cela. O tempo vai passar, essa rosa vai murchar. Peça para ele outra rosa, que ele coloque outra rosa, que ele vá cultivando essas rosas. Ela falou, qual que é a moral da história? Para que ele possa colocar o coração dele sempre na condição de admirar a vida, de valorizar tudo que chega, de respeitar as pessoas. E quem sabe essas rosas podem estimulá-lo a fazer o bem para os outros detentos. Ah, ele está com medo de um lá complicado. Aí eu disse para a mãe, 3 rosas por complicado. Faça a virtude acontecer. Não foca a treva. A doença por si só já consome. As dificuldades do caminho já constrangem. Muda o foco. Não perca a atenção do que realmente precisa de atenção, de cuidado, de carinho, de terapêutica. Você, o seu coração. Cuida dele, que você estará fazendo luz e estará seguindo o terapeuta por excelência que é Jesus. As suas doenças serão tratadas sem que você perceba, porque estará nascendo uma nova pessoa, uma pessoa com muita esperança, com muito amor para dar, sem querer resposta. Dói mesmo. A gente lê no Evangelho, no sermão profético, uma descrição do período que vivemos na humanidade. E de todos os versículos do capítulo 24, 25 e 26 de Mateus, eu vou citar o que mais me incomoda, o que me deixa muitas vezes mais constrangido, quando Jesus fala desse período de falsos profetas, de falsos cristos, que todo o sistema materialista ia cair, nós estamos assistindo. Acompanhe. Não queira que caia, mas está caindo. Porque pode ser que você não sobreviva. Então não pense que está tudo errado. Está tudo acontecendo como nós precisamos. Mas quando ele fala de irmãos contra irmãos e etc., não, pedra sobre pedra que não iria cair, e o povo achando que o mundo vai acabar, o mundo de fora, aí já tem teoria até de alienígena, é um barato, né? O povo, ainda mais aqui no Brasil, o pessoal é criativo, que é uma beleza, tem de tudo, mas sabe o que é que mais dói? É quando Jesus disse que nesse período o amor iria se esfriar. É lamentável você morar de frente com um vizinho, anos e anos e anos, e não ter uma oportunidade de pedir um pouquinho de café para dizer bom dia, de visitar os queridos parentes. As pessoas estão esquecendo. Se nós não nos relacionarmos, você não tem como expressar a virtude por uma tela, virtualmente pelo WhatsApp. Meu Deus, se nós não convivermos, e é o que eles querem, que estejamos distantes uns dos outros, que as famílias vão para o ralo, não podemos permitir isso. Se é que eu quero sanidade, se eu quero saúde mental, se eu quero qualidade de relacionamento,
lute para ter a oportunidade de amar, perdoar, ser solidário, tolerante. O próximo é o próprio Deus que conversa conosco. Ele diz tudo que nós precisamos. Minha amiga Penha, eu trouxe um tratado de ciência para classificar doença e falar também dos doentes. Mas no ambiente espírita, me perdoem quem me sugeriu. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que trazer Kardec. Nós temos que recordar de um Chico Xavier, que foi um grande vitorioso. E para quem estuda a vida do Chico, vai constatar que toda ela foi dedicada ao serviço, ao bem comum, não era o bem pessoal, era o bem da família, era o bem dos amigos, era o bem da doutrina espírita. E eu posso até dizer, era o bem de todos vocês. Porque ninguém será feliz sabendo que existe alguém em sofrimento. Deus abençoe a todos vocês. E eu vou terminar com uma frase que eu uso muito no Gênesis no Lar, o evangelho que a gente faz no canal todas as manhãs. Fique bem, fique seguro, fique aqui, fique em paz, fiquem com Deus. Um beijo para todos. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.